pessoal, aqui é Fábio Moraes, engenheiro agrônomo da Universidade Orgânica, e é um prazer fazer mais uma aula ao vivo, né, depois de tanto tempo aí sumido aqui da Universidade Orgânica, né, das aulas ao vivo. Eu estou de volta para a gente fazer mais essa UO ao vivo. Bem, para quem não me conhece, eu sou Fábio Moraes, sou engenheiro agrônomo da Universidade Orgânica, sou extensionista rural também no INCAPé, que é o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, né? E tenho essa iniciativa chamada Universidade Orgânica, que é uma iniciativa de educação agroecológica, utilizando essas ferramentas aí tecnológicas, né? Internet, rede social, blog, canal do YouTube, né? Então a gente está aí fazendo esse trabalho interessante sobre alimentação orgânica e cultivo de alimentos orgânicos em qualquer espaço, ok? Então, deixa eu ver se está tudo certinho aqui, se a gente já está ao vivo, já tem gente aqui. Eu só gostaria, antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, que vocês me falassem se o áudio está bom, né, se o som está bom, comentando aqui embaixo na área dos comentários que eu estou aqui acompanhando, ok? Outra combinação que a gente tem que fazer aqui é que as perguntas podem ser feitas ao longo do nosso bate-papo e eu vou responder ou no meio do nosso bate-papo, paro aqui para ver as perguntas, ou no final, ok? A nossa estimativa aqui ficar por volta de uns 30 minutos, né, do nosso bate-papo, e o tema é muito interessante. Então, antes de a gente começar, porque o Facebook está divulgando ainda para o pessoal, né, notificando o pessoal da aula ao vivo, deixa o pessoal chegar, deixa eu ver quantos tem aqui, ok? Já temos pessoal aqui chegando. Eu gostaria que vocês dissessem o nome, né, se o áudio está bom, de onde está assistindo a aula, se o vídeo está bom, para a gente começar, ok? Como eu disse, a Universidade Orgânica foi fundada em 2013, né, ela é totalmente online. Muita gente me pergunta se ela tem uma sede própria, né, se tem uma sede física. Não, é na minha casa mesmo e na casa dos agricultores que eu visito para fazer os artigos no blog, alguns vídeos que eu faço também no canal do YouTube. Mas a Universidade Orgânica é uma iniciativa que eu comecei em 2013, ok, gente? Então a gente vai esperar um pouquinho, deixa eu ver quantas pessoas tem aqui, para a gente começar, ok? Deixa eu ver se tem alguns comentários. Ok. Conceição Araújo, boa noite, está perfeito. O som está um pouco baixo, porque eu estou falando com o microfone do webcam, né? Da webcam aqui. Deixa eu ver aqui. Ilka Paixão, aumenta, você pode fazer o seguinte, aumentar o som do seu computador aí ou do seu celular, né? Porque eu estou falando com o microfone da webcam. Deixa eu ver aqui, ver se tem mais comentários. Olha só. Quem está com som baixo, pessoal, por favor, peço que vá lá nas configurações do computador e aumente o som, entendeu? Porque eu estou falando aqui eu vou tentar aumentar também o volume da minha voz aqui, porque o microfone está na webcam, ok? Raquel Miranda, tudo bem, Raquel? É uma pena, né? Mas os próximos eu tô mudando isso. Ela está falando que ela não pode compartilhar amplamente, porque o grupo ficou muito grande. Eu decidi, nesse primeiro ao vivo, fazer para o grupo, né? Somente para o grupo da Universidade Orgânica, até para fazer um teste de como está o engajamento de vocês. Depois eu vou ampliar isso, eu vou fazer no meu perfil pessoal ou na página da Universidade Orgânica. Aí vocês podem compartilhar à vontade. Por enquanto, ela bem lembrou aqui, né? Ela bem lembrou, quem não faz parte do grupo não pode assistir, ok? Então, já são 9h04, daqui a pouquinho a gente começa, ok, gente? Tá chegando mais gente aí. Tomar um pouquinho de água, né?
vocês já cultivam algum tipo de horta? Sim ou não? Só para eu ter uma ideia também aqui. Porque eu, além de ajudar os agricultores, eu também tenho uma hortinha aqui em casa, né? Só que eu tenho um problema de sombra, né? Tem um pé de manga lindo aqui, então dá um pouco de sombra, mas mesmo assim eu resolvi, eu e minha esposa, né? Plantar aí algumas coisinhas e já começou a colher. Plantamos banana, plantamos cajamirim, tomate, tudo de forma orgânica, né? Num pouco de sol que a gente tem aqui no quintal. Mas além disso também eu dou consultoria para agricultores que estão em transição para a produção orgânica e aqueles agricultores orgânicos também, ok? Então vamos começar. Deixa eu ver aqui. Olha só, tem gente, olha só, o Receado Micro lá de Angola, olha só, tem gente de Angola, que legal. Olha só, que legal, Angola. Bem legal. Vamos começar então? Olha só, as perguntas vocês podem fazer ao longo da nossa bate-papo aqui, que eu vou vendo aqui, a gente vai batendo papo, eu vou respondendo e a gente tem uma estimativa de 30 a 40 minutos para a gente terminar esse bate-papo, ok? Então, vamos lá. O tema de nossa aula é adubação orgânica para hortas caseiras. Por quê? Muita gente me pergunta como adubar organicamente uma horta. Para isso, eu vou dar algumas noções de nutrição de plantas. Não vou aprofundar muito porque não precisa aprofundar, né? Só quem aprofunda muito nesse tema é engenheiro agrônomo, florestal, técnico agrícola. Então, vocês aí, tem muita gente iniciante, tem muita gente que já tem uma certa prática, né, nessa questão de plantar alimentos orgânicos, mas eu vou dar uma pincelada aqui sobre nutrição de plantas, depois falar um pouquinho sobre alguns nutrientes e as fontes desses nutrientes e por que não usar o adubo químico, né? O adubo químico sintético aí na sua horta, ok? Então, para começar, toda planta, qualquer planta, ela tem as necessidades específicas de nutrientes, né? Dependendo da idade dela e dependendo da espécie, né? Você não pode comparar uma necessidade de um alface, por exemplo, com a necessidade de um pé de tomate, de um tomateiro. Não pode comparar a necessidade de um pé de tomate com a necessidade nutricional de um pé de laranja, por exemplo. O ciclo de vida é diferente, a maneira que eles, o sistema radicular é um pouco diferente, a maneira que eles absorvem pode ser diferente ou não. Então, cada planta ela tem sua necessidade nutricional diferente, ok? E a planta é capaz de absorver mais de 30 nutrientes, Só que existem aqueles nutrientes que a planta absorve em maior quantidade, né? Existe um grupo de nutrientes que a planta absorve em maior quantidade, e os outros nutrientes o nosso solo já tem em quantidade suficiente que supre essa necessidade, né? Então, esse grupo de nutrientes foram divididos em duas partes, né? O que a gente chama de macronutrientes, né? Macronutrientes. Macronutrientes, que são aqueles nutrientes que a planta absorve em maior quantidade, que são eles: o nitrogênio, o fósforo, o potássio, o cálcio, o enxofre, nitrogênio N, o fósforo P, potássio K, cálcio Ca, enxofre Cu e tem aqui o magnésio, se eu não me engano, depois vocês vão me corrigir aí, o magnésio, ok? Esses são os macronutrientes. Os micronutrientes as plantas absorvem em menor quantidade quando comparado aos macronutrientes, ok? Vamos lá, temos macronutrientes e temos os micronutrientes. Quais são os principais micronutrientes?
eu tenho o boro, eu tenho o ferro, Fe, eu tenho o zinco, quer dizer, N, eu tenho o boro, ferro, zinco, o silício, Si, manganês, Mn, e o molibdênio. E por último aqui eu tenho também o níquel, que foi o último. Agora descobriram que o níquel também tem uma função importante na planta. Eu tenho o cobalto também. O cobalto a planta absorve tão pouquinho que o nosso solo já tem capacidade de suprir. Então, não significa que o nutriente que a planta absorve em maior quantidade seja mais importante. Por quê? Porque se faltar esse nutriente, por exemplo, o zinco, muito importante. Se faltar o zinco na planta, a planta absorve, em comparação, absorve menos zinco do que potássio. Se faltar o zinco, ele pode desequilibrar a absorção de vários outros nutrientes. Então, todos eles são importantes. O que varia é a quantidade e a função de cada um vai exercer na planta. Então, cada nutriente desse tem uma função ou vários na planta. Se faltar qualquer um deles, a planta fica nutricionalmente desequilibrada e começa a aparecer os sintomas de deficiência nutricional. Tanto o excesso quanto a falta. Agora, por que o fósforo e o potássio, o enxofre, é escrito com essa letra, né? O fósforo tinha que ser F, né? Por quê? Porque o fósforo ele é representado com a letra aqui da tabela periódica, que é feita em latim. O fósforo é com PH, você escreve fósforos, né? E o K, sabe, cálium, né? Que significa luz. O cálcio, o enxofre é sulfur, né? Que é da tabela periódica. Então, aquele famoso adubo que vocês às vezes vão em loja agrícola, né? Famoso NPK, né? Dependendo da fonte, ele não pode ser utilizado na sua horta orgânica. Então agora a gente vai ver um pouco sobre as fontes de nutrientes e quais aquelas fontes que você pode usar e não ou não na sua horta que você está pretendendo transformá-la em orgânica. Deixa eu ver as perguntas aqui, deixa eu ver se está legal. Christopher Ferreira está falando aqui que tem 4 metros quadrados e tem um pouquinho de tudo. Beleza, 4 metros quadrados, se tiver sol e água, né, você produz de tudo. Sigo um aplicativo de calendarização biodinâmico e plantações companheiras. Ótimo. Outro assunto também que a gente pode falar aqui que é a questão do manejo da biodiversidade numa horta orgânica. Interessantíssimo, mas esse é um assunto para um próximo bate-papo, ok? Vamos lá. Deixa eu ver quantas pessoas. Beleza. Vamos lá, vamos falar sobre fontes de nutrientes para sua horta orgânica. É qualquer fonte de nutriente que você pode utilizar? Não. Tem que ser uma fonte que não tenha efeito colateral, né, digamos assim, na sua planta. Eu vou dizer mais para frente quais são os efeitos colaterais, ok? Fontes de nutrientes. A princípio, todas as fontes de nutrientes são naturais, né? Todas as fontes de nutrientes são naturais. Por quê? Vem da natureza, é lógico. Se são naturais, elas vêm da natureza. O diferencial é como essa fonte passa por um processo industrial, né? Industrial e químico para agregar mais, digamos assim, mais funções e mais solubilidade, aumentar a concentração daquele nutriente e tornar aquele nutriente mais absorvível pela planta. Então a diferença é essa. Todos são naturais, a diferença é o processo químico industrial que essa fonte passa. Por exemplo, a fonte de nitrogênio, fonte de N, provém do petróleo, né? Muitos deles, petróleo.
fósforo, que é o P, né? A fonte de fósforo, ela pode vir de rochas, né? De rochas, de minas, né? Essas rochas são trituradas e depois passam por um processo ou não industrial, né? São rochas, rochas trituradas. São rochas. A fonte de potássio também provém de minas, onde tem certos minerais triturados, né? Depois de extraído esses minerais, ele passa por um processo químico para fazer os nossos conhecidos adubos altamente solúveis, que tem uma série de implicações para a planta. Uma delas, para a planta e para o solo, uma delas aumenta a acidificação do solo, torna a planta mais vulnerável ao ataque de insetos e doenças, né? A planta fica mais vulnerável. Se vocês quiserem se aprofundar mais, depois vocês procuram lá na internet teoria da trofobiose, né? Trofobiose. Teoria da trofobiose, vocês vão ver a implicação de você usar um adubo químico altamente solúvel. Trofo significa alimento e biose significa vida. Ok? Não vou me estender muito nessa teoria, mas quem quiser se aprofundar mais, procure lá na teoria da trofobiose. E quais são as fontes de nutrientes, digamos assim, orgânicas, que passam por um processo de transformação por micro-organismos, né? São os estercos, hein? Os restos vegetais de animais, estercos de bovino, equino, coelho, caprino, suíno, né? E o humus de minhoca. Né? E fora a compostagem orgânica, que é resto vegetal, folha, galho, tudo isso que vai passar por um processo biológico, né? de transformação biológica, e vai dar origem a um adubo com nutrientes mais disponíveis. Ok? Então, o humus de minhoca também é um adubo excelente. Ele passa por um processo de digestão, né, no aparelho digestivo da minhoca, e ele sai um adubo aí altamente nobre para usar em hortas orgânicas, ok? Então, a maioria dos adubos permitidos para o sistema de produção orgânico são esses adubos que passam por um processo de transformação biológica, né? Os adubos químicos, quando você entrar numa loja agrícola ou de jardinagem e o vendedor precisa de um adubo para minha horta, eu tenho aqui um adubo NPK, né? O adubo NPK, na maioria dos casos, é um adubo químico altamente solúvel que não é permitido para quem quer começar ou já está iniciando uma horta orgânica, porque ele disponibiliza uma quantidade muito grande e muito rápida de nutrientes para sua planta. Fora também que o adubo NPK só tem nitrogênio, fósforo e potássio, mais nada. Ao passo que o adubo orgânico, além dos nutrientes, nitrogênio, fósforo e potássio, ele tem os micronutrientes, alguns, ele tem hormônios vegetais, tem ácidos úmicos e fúlvicos, né, que é um tipo de ácido aí do solo, né, que ajuda muito também a reter água, disponibiliza o nutriente de uma forma mais lenta, né? Então tem muita vantagem, manter o solo mais úmido, reduz a compactação do solo. Então a vantagem de se utilizar um adubo orgânico é muito grande. Agora, você tem dois caminhos para você obter seu adubo orgânico. Ou você compra o adubo orgânico, né? E eu recomendo comprar sempre adubo orgânico classe A, porque existem várias, na legislação brasileira, existem várias classificações, pelo menos adubos sólidos, né? Classe A, B, C, D e E. Né? Cada um agregando algum tipo de... O classe A é feito com resíduos vegetais e não tem metais pesados potencialmente tóxicos para o meio ambiente. O classe B já tem. O classe C é um adubo orgânico feito com lixo domiciliar, né? Então, na hora de escolher um adubo, se for comprar na loja um adubo,
evitar o adubo, um substrato para multa, optar por aquele adubo classe A e de preferência com o selo nacional de conformidade orgânica. Para aqueles agricultores urbanos e rurais que estão pretendendo, né, ter um selo, né, ter sua produção certificada, quer vender, quer comercializar aí no seu município, na sua região, todos os insumos têm que ter, pelo menos que você compra, tem que ter a certificação orgânica, ok? Então vamos lá. O que faltou falar aqui? Ah tá. Você tem dois caminhos, que eu falei, comprar o adubo orgânico ou fazer o adubo orgânico na sua casa. Fazer o adubo orgânico na sua casa você precisa de tempo e material para fazer, né? Esterco, uma parte de esterco, um pouquinho de humus de minhoca, resto de alimentação na sua casa, resto de folha, não é isso? Folha, grama. Eu tinha, quando eu morava em outro município, eu tinha uma composteira de 250 quilos, né? Muito boa, né? Por sinal, eu não pude trazer para cá onde estou morando agora. Mas eu utilizava lá, eu tinha um material regional, né? que é a casca do café, tinha humus de minhoca, tinha algum esterco, o esterco usava mais para inocular os micro-organismos, né? Tinha resto de comida, folha, o capim da grama do vizinho, que o vizinho colocava num saco plástico, então eu utilizava isso aí para produzir tomates em vasos. Aqui também eu vou começar a fazer, mas aqui também na minha região tem muita casca de café também, esterco eu tenho facilidade de encontrar. Então, essa dificuldade para quem quer fazer em casa, fazer em pequeno. Hoje na internet você encontra aí várias receitas, né, de como fazer uma compostagem sem minhoca, com minhoca, utilizando aqueles baldes. Isso aí você encontra facilmente informação na internet, ok? Então, vamos lá. Agora, vamos entrar agora quando e quanto utilizar de adubo orgânico na sua horta. Antes disso, deixa eu ver o que o pessoal está comentando aqui. Vamos lá. Ilka Paixão, vamos ver. Faço minha compostagem e molho minhas plantas com suco de folhas. Beleza, um biofertilizante. E casca de legumes e frutas. Algum problema para as plantas? Não tem problema nenhum. Mas o que eu te recomendo, você pode colocar as cascas, né? As cascas, não sei se é no vaso ou no canteiro, deixa eu ver, não falou. As cascas de legumes, antes de colocar ela, assim que você coloca na água, você tritura ela antes e deixa fermentar por uns 3 dias. Ela vai dar um cheirinho um pouco mais forte, um cheiro de fermentação. Mas aí os micro-organismos vão atuar ali, liberando o nutriente mais fácil para a sua planta, ao passo que você coloca. A gente está acelerando um processo natural. Você colocar aquela água ali pura, né, talvez não esteja o nutriente disponível, uma quantidade de nutrientes disponível para a sua planta. O ideal é você triturar e deixar na água por alguns dias, 3 dias, 4 dias, depois você colocar aquela água ali em cima, ok? Da sua planta. Christopher, depois da transplantação, né, transplantação você tirar do local lá, da sementeira, e colocar no local definitivo. Com que frequência se deve adubar a horta? Eu vou falar isso mais para frente. Deixa eu ver aqui. Quais os alimentos que são proibidos para fazer compostagem orgânica? Bem lembrado, Christopher. Laranja, né, o alimento mais cítrico, né? Carne não é permitido. A carne e osso, resto de carne e osso, o pessoal usa compostagem com lixo domiciliar, que é um processo mais controlado. Mas na sua casa eu não recomendo usar carne, ossos, não. Só resíduo vegetal, ok? Boa noite, Cláudio. Beleza? Seja bem-vindo. Deixa eu ver aqui. Raquel, como só tenho hortinha em vasos, utilizo casca de ovos, casca de frutas e legumes e borra de café, batido no liquidificador com água. Excelente. Só que, antes de você colocar diretamente no seu vaso, eu recomendo você deixar um pouco em repouso, uns 3 dias, né? Pode dar um cheirinho mais desagradável, mas uns 3 dias é o suficiente. Você pode coar isso e pulverizar na sua planta ou aplicar diretamente no solo. Legal aplicar
diretamente do solo e cobrir com um pouquinho de terra, ok? Se você deixar o micro-organismo atuar, ele vai liberar mais, ele vai decompor aquela matéria orgânica ali, e o resultado disso é nutriente, água, um pouco de calor, mas você tem que deixar um pouco repouso para poder o nutriente ser mais liberado, ok? Daqui a pouco eu leio mais perguntas aqui de você. Vamos continuar. Quando e quando utilizar de adubo, ok? Como eu falei lá no princípio, cada planta tem sua necessidade. A gente não pode comparar uma alface, a necessidade nutricional da alface com a necessidade nutricional de um tomate, ok? E também da forma que você está cultivando, ok? Vamos supor que você cultiva em vasos, né? Esse vasinho aqui, vamos lá. Tá um vasinho muito bonito não, mas tá. Aqui está a sua plantinha, né? Vamos lá, sua plantinha. Uma plantinha aqui, uma plantinha bonitinha, aqui está as raízes, né? Raiz dela. Raiz aqui, raiz aqui, raiz aqui, tal. O cultivo em vasos, a dinâmica da raiz, o crescimento da raiz é um pouco diferente. Por quê? A raiz tem impedimentos físicos aqui, você concorda? Tanto impedimentos físicos para crescer. Então ela acaba crescendo aqui, tomando todo o vaso. Porque ao contrário de uma planta cultivada no solo, ela não tem limites. Ela cresce, as raízes crescem. Não tem limite. No vaso não. No vaso ela tem um limite de crescimento. Quando a planta está cultivada no solo, diretamente no solo, 80% das raízes que absorvem os nutrientes estão até 20 centímetros. 20 centímetros de profundidade no solo. Isso no vaso não ocorre muito. Por quê? No vaso a planta acaba otimizando a absorção de nutrientes aqui, porque ela tem uma limitação física para se estender, ok? Então, no solo, você tem o máximo de raízes aqui absorventes, 80% da absorção de nutrientes ocorre de 0 a 20 centímetros. No vaso é um pouco diferente. Como a planta só tem esse volume de solo aqui para sobreviver, você tem que ter uma maior atenção em plantas de vaso, ok? Então vamos lá. Hortas em vasos. Qual é a adubação para plantas em vaso? Eu recomendo, né, no mínimo, no plantio, né, para fazer o plantio num vaso, deixa eu ver se está dando aqui, tá, num vaso, por exemplo, para hortaliças folhosas, você utilizar 1 para 1, né, 1 para 1 é a proporção. Uma parte de terra, aí da sua região, para uma parte de adubo orgânico, para o plantio, né, vou colocar aqui, plantio. 1 para 1, uma parte de terra, hortaliças folhosas, alface, coentro, couve. Couve, o ciclo dela é maior, mas pode ser usado 1 para 1 também. Cebolinha, aqueles temperos verdes, né, que estão aqui nos vasos, é 1 para 1. Agora, não importa o tamanho do vaso, não importa muito o tamanho do vaso, porque a necessidade nutricional da planta é a mesma, não interessando o tamanho do vaso. Então, é uma parte de terra, né? Uma de terra, para uma de adubo orgânico. Uma parte de terra para uma parte de adubo orgânico. No plantio, mistura e planta, ok? Agora, para hortaliças, fruto, tomate, pimentão, jiló, abóbora, essas hortaliças maiores que necessitam, né, de um pouco mais de volume de terra também. Você pode usar aqui 2, ao invés de 2, você pode usar 2 para 1. 2 partes de terra para uma parte de adubo orgânico. Por quê? Quando essas plantas estão pequenininhas, a exigência dela de absorção de nutrientes é um pouco menor. O que a gente vai suprir, né, suprir essas plantas são com adubação de manutenção, ok? Então, em vasos, hortaliças, fruto, em vasos, 2 para 1. E a
manutenção. Depois que eu transplanto ela, eu boto no local definitivo. Ok? Hortaliças folhosas. Qual é? Você pode colocar 50 gramas por vaso. De 50 a 100 gramas por vaso, 15 dias após o transplantio para o local definitivo. Para alface é diferente. Se você quiser, você nem precisa colocar essa adubação de cobertura, que a gente fala, ou adubação de manutenção, porque o ciclo da alface é muito rápido, né? Cerca de 40 dias, né? Do semeio até a colheita, 40 a 50 dias, dependendo da estação do ano. Para alface não precisa, mas para couve precisa, entendeu? Então, para hortaliças folhosas, eu recomendo de 50 a 100 gramas, né? A cada 20 dias. Vamos botar 20 dias. De 50 a 100 gramas a cada 20 dias. Para alface não precisa. Alface, cebolinha precisa, você vai cortar ela e ela vai brotar de novo. Você faz várias colheitas durante o ano, no vasinho. Mas é de 50 a 100 gramas do adubo orgânico que você tem aí. Mas isso eu vou dizer para você que é uma recomendação média. Né? É uma recomendação média. Se você cultiva em áreas acima de 500 metros quadrados, né, acima de 500 metros quadrados, eu recomendo que você faça uma análise química do seu solo, para conhecer realmente, né, o que tem no seu solo, para fazer uma recomendação mais precisa de adubação. Agora, se você cultiva aí numa área pequena, não precisa gastar dinheiro com análise de solo, né, mas que você não tem pouca informação de laboratório, e para gente que mora em cidade grande é um pouco mais difícil. Mas se quiser fazer, nada impede, ok? Então é isso. Adubação de plantio para hortaliças folhosas é 1 para 1. E adubação de cobertura para hortaliças folhosas é de 50 a 100 gramas a cada 20 dias. Hortaliças frutos eu coloco de 200 a 250 gramas a cada 20 dias. O tomate, por exemplo, você começa de 200 a 250 gramas a cada 20 dias. Quando ele começar a florar, você passa para 400 gramas, ok? A cada 20 dias, porque ele vai na fase de floração e precisa de mais nutrientes. Tá, gente? Vamos lá, para mais um. Vamos falar agora sobre hortas em canteiros. Vamos lá. Hortas em canteiros. Deixa eu ver mais perguntas aqui. Deixa eu ver. Leandro Maia Machado, ele faz um comentário aqui e uma pergunta, né? O grande problema de nosso projeto de produção é a baixa disponibilidade de fósforo. Qual a fonte que aconselha para aumentar a fertilidade do fósforo em cultivo de milho e manejo orgânico? Assim, o fósforo tem várias fontes, né? Para manejo orgânico você pode usar o fosfato natural reativo, que é só basicamente a rocha, né, moída e um pouco concentrada na indústria. Hoje você tem no mercado várias empresas que produzem, né, o fosfato natural reativo. Você pode utilizar também as leguminosas, né, que são boas fontes de fósforo também. Alguns tipos de biofertilizante, né, que você pode utilizar. É o pó de rocha, né, pó de rocha basáltica, que é diferente desse fosfato reativo natural, que o pó de rocha você tem uma quantidade de micronutrientes também boa, né? Que tem também potássio também no pó de rocha, que é um excelente adubo também. A fonte é o fosfato reativo natural, ok? Opa, a Manuelita está aqui. Deixa eu ver. Ah, legal. O Leandro fez um comentário bem legal aqui, o Leandro Maia Machado. Trabalho numa fazenda de produção orgânica e aqui fazemos a compostagem laminar. Bem interessante, é uma alternativa interessante que você diminui a mão de obra, né? Aplicando material orgânico direto no solo. Pô, a compostagem laminar é quando você aplica, o pessoal não conhece, aplica os restos vegetais diretamente sobre os canteiros, né? Sobre os canteiros, então, tem várias vantagens. Uma delas
Uma delas é que você diminui a mão de obra e você também diminui a incidência de raios solares, você gasta menos com energia, com irrigação, você preserva, armazena mais água no solo e tem muita vantagem. Deixa eu ver aqui. Ô Andréia, beleza? Grande abraço. Prazer em te rever também. Comendo minha... legal. Manuelita, até a Manuelita é uma das agricultoras que eu atendo aqui em Montanha, no Espírito Santo. Pouco tempo, né? Percebo que meus canteiros ficam arenosos na superfície, dando a entender que o solo está fraco. Mas ao cavar, percebo que tem boa matéria orgânica. Por que isso acontece? A questão do ser arenoso, ser argiloso, é uma característica própria do solo. Não tem como a gente mudar isso a curto prazo. A única mudança que a gente pode fazer, Manuelita, é você agregar mais matéria orgânica no solo, plantar com cobertura, nunca deixar o canteiro descoberto, ok? Isso vai amenizar um pouco o tipo de solo. Aqui, a Manuelita, eu atendo ela aqui no município de Montanha. Essa região nossa é conhecida como tabuleiro costeiro, é o tipo de solo tabuleiros costeiros. Então você tem uma camada de 35 centímetros de solo, depois é uma camada mais argilosa. Em certas regiões você tem um solo mais arenoso. Então a única forma de você amenizar um solo arenoso, você melhorar, digamos assim, o solo arenoso, é você colocando matéria orgânica, restos vegetais, nunca deixar o solo descoberto. Então essa é a forma de fazer, porque a matéria orgânica é a que vai dar vida no solo, vai agregar micro-organismos benéficos no solo e vai ter uma série de vantagens. Por quê? A formação do solo acontece de baixo para cima, da rocha matriz para cima e de cima para baixo. Para você formar, sei lá, 1 centímetro de solo, um solo mineral, leva milhões de anos. Agora, é mais fácil o homem intervir de cima para baixo, colocando matéria orgânica, fazendo o manejo correto, do que esperar a natureza levar milhões de anos para fazer 1 centímetro de solo. Então eu digo o seguinte: coloque matéria orgânica, não deixe o solo exposto. O segredo está na matéria orgânica. Observe a floresta, observe as agroflorestas. Por que eles ficam todo o tempo verdes? Tem uma dinâmica ali. Então a matéria orgânica é que segura a vida no solo, né? Solo sem matéria orgânica é um solo morto, é um solo que tem necessidade de sempre estar com insumos externos, adubo, adubação, sempre artificializando o sistema, que não é o princípio agroecológico, ok? Vamos lá. Hortas em canteiros ou em berços, ok? Vamos lá falar um pouquinho. Hortas em canteiros ou em berços. Vamos lá, fazer um canteiro aqui. Um canteirinho aqui qualquer, ok? Aqui eu tenho lá. Quando eu faço hortas em canteiros, né, eu tenho uma série de outro pensamento, né? A horta em canteiro, a dinâmica de adubação dela é por metro quadrado, né? Por metro quadrado. Eu recomendo sempre a adubação por metro quadrado, depois que a pessoa faz uma análise de solo. Se você tem uma área pequena, não precisa fazer análise de solo. Mas hortaliças folhosas cultivadas em canteiros, né, basicamente você pode jogar, né, de 1 a 2 quilos de adubo orgânico por metro quadrado, sem medo de errar, ok? Eu esqueci de falar uma coisa, deixa eu pegar aqui. Eu estou aqui, deixa eu ver, esqueci de falar uma coisa com vocês aqui. Eu estou aqui com semente de tomate, né, não vou de uma marca aqui conhecida, e ela traz aqui a semente de tomate, deixa eu ver se dá para ver. Ela traz aqui, ó, não sei se dá para vocês verem. Deixa eu ver. Ah, tá. Ela traz aqui as informações, né, bem interessante, né? As informações de plantio, né? Revolva a terra entre 20 a 30 centímetros de profundidade, fazendo berço, né? Misturando a cada 10 metros quadrados 300 gramas de adubo NPK. Um copo. De uma forma comercial, né? Mas a gente sabe que, não sei se você sabe, o NPK, o nitrogênio fósforo, existem várias fórmulas comerciais.
Então, como que eu vou colocar 300 gramas de adubo NPK, um copo, de uma forma comercial qualquer, né? Então é complicado. Ou 1,5 kg de esterco bem curtido ou humus, uma semana antes do plantio, ok? As informações são bem superficiais, né? Para quem quer plantar tomate, que é um cultivo mais delicado, digamos assim. Então, só lembrar que para você pegar uma informação dessa e aplicar, você pode estar gastando dinheiro a mais. Então, eu sempre recomendo fazer uma análise de solo para área grande. Mas, para hortaliças folhosas, você vai colocar de 1 a 2 kg de adubo orgânico por metro quadrado, numa horta pequena, né? Se for uma horta grande, eu recomendo fazer uma análise de solo. Se você quiser, você pode mandar a sua análise de solo para mim, né? Que eu faça umas recomendações mais precisas aí para vocês. Recomendo fazer análise química e física, para saber se o solo é arenoso, ou argiloso, ou areno-argiloso, ou ou argilo-arenoso, o tipo de solo que você tiver. Então, a horta em canteiro, hortaliças folhosas, de 1 a 2 kg de adubo orgânico por metro quadrado, né? Isso é uma recomendação básica, média, só frisando aqui, para depois o pessoal vir me criticando que eu estou dando recomendação de adubação e sem fazer análise de solo. Porque eu sei que muita gente cultiva em casa, num quintal pequeno, e em vaso e tem problema de nutrição, né? Muita gente, hoje mesmo eu vi uma postagem no Facebook mostrando foto umas fotos de tomate naqueles vasos bonitos, com aqueles tomates bonitos, né? Tome cuidado com aquele tipo de foto, porque a pessoa pode prometer uma coisa e na hora que se for fazer, não dá aquele resultado. Não tem aquele pessoal que toma anabolizante, pode ser que aquela planta, que aquele vaso de tomate esteja tomando anabolizante, adubos altamente solúveis, que dá aquele aspecto viçoso para a planta, mas a planta fica totalmente sensível, né, ao ataque de doenças, né? Então, tem muita foto bonitinha no Facebook, e na hora que você vai fazer na prática, às vezes você fica querendo chegar naquele ponto e não consegue ter aquele resultado, porque às vezes você não está usando o adubo químico sintético altamente solúvel, que é proibido na agricultura orgânica, ok? Vamos lá. Adubação em canteiro, né, mesma coisa, 1 a 2 kg por metro quadrado, tanto para hortaliças folhosas, né? Agora para tomate. Vamos lá aqui. Tomate, pimentas e pimentões. Eu falei aqui. Eu esqueci de falar. Aqui é a adubação de plantio. Adubação de cobertura para folhosas, você pode colocar 600 gramas por metro quadrado a cada 20 dias, aqui no canteiro, ok? Tomate, pimentas e pimentões, abóbora, hortaliças, frutos, que você vai plantar em berço. Por que eu chamo de berço e não de cova, né? Cova, a maioria é uma linguagem convencional entre os técnicos, entre os agrônomos, entre os agricultores, plantar em covas. Mas eu aprendi com um amigo um amigo que faz sistemas agroflorestais na Bahia, eu tive uma passagem por lá, eu aprendi com ele falar a linguagem berço. Por que berço? Berço a gente coloca seres vivos, né, e dá um sentido de carinho, de cuidado. Agora cova não. Cova você coloca o quê? Coloca coisa morta. Então, plantio em berços, berços são orifícios feitos na terra, né, para plantar aí o que você deseja aí na sua região, né? Os berços podem variar aí de 30, 40, 80 centímetros de profundidade até 20 centímetros de profundidade. Você faz um berço, né? Isso aqui, ó, faz um berço e você afofa a terra aqui, coloca os adubos e planta seu tomate. É um berço, dá um sentido de cuidado na sua horta, ao invés de você usar a palavra cova. Cova não é uma palavra adequada para um ser vivo, ok? Então, para hortaliças fruto,
hortaliças fruto, você pode utilizar aqui no berço 600 gramas de adubo orgânico por berço, por planta. E após isso, você pode utilizar 300 gramas a cada 20 dias por berço, né, de adubo orgânico. É uma recomendação básica para você, ok? Vamos lá? Algumas perguntas, agora é a hora da gente conversar um pouco aqui, né? Vamos lá. O Leandro falou, obrigado, estamos usando pó de rocha, o biofertilizante líquido e vamos utilizar o coquetel de leguminosas. Eu estou pensando em fazer uma aula mais prática, uma oficina prática de biofertilizante. É bem interessante o biofertilizante também, que ele tem um aspecto de repelência de insetos, controla a doença, e é bem interessante como fazer um biofertilizante aí na sua casa. E eu te digo o seguinte, não é aquela coisa daquela receitinha pronta que você vê no YouTube, é uma coisa mais profunda que você vai aprender com informação de qualidade. Ok? Marquinho Pimenta. Ok, vamos lá. Boa noite, Marquinho. Estou fabricando, ele fala aqui, o EM. EM são micro-organismos eficientes, à base de arroz cozido, e estou usando para acelerar o processo de compostagem. Excelente, excelente, Marquinho, excelente. Posso usar o EM diluído para fazer adubações foliares? Pode fazer. Né? Pode fazer. Por quê? Vou dizer por quê. Existem certos micro-organismos do solo que induzem a resistência na planta, porque a planta ela produz substâncias primárias e substâncias secundárias. Substâncias secundárias, existem substâncias que são produzidas ao longo da vida da planta. Existem outras substâncias secundárias que só são produzidas quando a planta sofre algum estresse. Né? Vou te explicar. Quando uma lagartinha começa a se alimentar da folha, a planta começa a produzir substâncias de defesa. Né? Ou substâncias de defesa que exalam um odor químico, né, a molécula, para atrair os inimigos naturais, ou uma substância de defesa que vai reduzir o ataque daquela praga. Acontece que alguns micro-organismos presentes no EM, nesse apanhado aí, conseguem estimular, conseguem induzir a planta a produzir substâncias de defesa, como se fosse uma vacina. Então é super legal você aplicar o EM via foliar. Eu não sei agora a quantidade, na diluição, mas eu vou procurar saber, depois você me lembra. Manda um e-mail para mim, meu e-mail é fabio@universidadorganica.com.br, que a gente bate um papo aí depois, ok? Josué Pereira. Olá, após a germinação do alho, o que você recomenda de adubação? Josué, seu plantio é comercial, seu plantio é caseiro, como que é? Fala mais pra gente aí. Lorival, como prevenir a requeima na forma orgânica no tomateiro? Requeima é uma doença causada por um fungo, né? Cauda sulfocálcica, óleo de nim, né? A cauda sulfocálcica é feita à base de enxofre e cal, né? Você pode comprar, você pode fazer na sua casa, né? Olha só, Ceci Bonito, tudo bem? Boa noite, Ceci, tá aqui. A Ceci, gente, tem uma horta super legal lá em São Paulo. Eu não visitei ela ainda, mas vou visitar, estou devendo. Ela falou o seguinte, biofertilizantes dá ótimo resultado. Dá mesmo, eu já testei com agricultores e dá excelente resultado. Muita gente fica comprando aí, principalmente agricultores que cultivam em áreas maiores, né? Vamos dizer assim, profissionalmente, fica comprando adubo foliar que só tem 3 nutrientes. Fica comprando adubo foliar a R$50 o litro. Ao passo, se fizer um biofertilizante, não sai a R$10 o litro. Né? O biofertilizante é a base de esterco bovino ou a base de humus de minhoca, quer dizer, estão gastando dinheiro à toa. Né? Então, você sai um litro de biofertilizante, pode sair, acho que nem não sai a 10, deve sair a menos de R$5 o litro do biofertilizante, você faz dentro na sua casa e você compra um adubo foliar que vale R$50 o litro,
né, e que só tem 3 nutrientes. Quando tem 3 é muito. Né? 3, esse dia eu peguei um que tem dois nutrientes, então não tem nada de micro-organismo. Então, informação, né, educação no campo é a solução. Tem muita gente gastando dinheiro, né, com produto aí, sendo enganado com produto que promete uma coisa e não cumpre. Ok? Gente, mais alguma pergunta? Deixa eu ver o tempo aqui. Nossa, são 10 para as 10 já. Mais alguma pergunta? Para a gente terminar? Se eu não responder, deixa eu ver aqui. Ô Josué, você pode usar essa de 1 a 2 quilos. Ele perguntou a questão do alho. Você pode usar de 1 a 2 quilos de adubo orgânico por metro quadrado, bem misturado na terra, né? Pode usar, ok? Pô, essa eu não sabia. Christopher Ferreira falou aqui. No caso do tomateiro, eu uso a planta borragem e a do manjericão, que ajuda o tomateiro prevenindo algumas pragas e intensifica o sabor do tomate. Pô, legal, não sabia. Tem um alecrim, extrato de alecrim também é excelente para tomate, tá, gente? Algumas pesquisas estão sendo feitas no Brasil, o extrato de alecrim para combater alguns fungos de planta, bem legal. Bem legal. Mais alguma pergunta? Deixa eu ver se tem mais. Bem, pessoal, as perguntas que vocês fizerem aqui e eu não responder, eu respondo posteriormente. Então foi isso, a gente se estendeu um pouco mais, né? Deu 50 minutos já, são 10 para as 10 e eu vou ficando por aqui. Eu quero agradecer imensamente vocês, né? Deixa eu voltar aqui. Eu quero agradecer imensamente a audiência de vocês. Quero dizer que nós vamos ter mais aulas dessas ao longo desse ano, né? E eu estou preparando uma super novidade aqui para a Universidade Orgânica e eu quero que vocês acompanhem. A próxima transmissão, se eu não me engano, vai ser dia 15, né? Não sei se depois eu vou confirmar no grupo aqui com vocês, eu vou botar a postagem lá. Vai ser sobre produção de tomate orgânico. Vai ser uma aula falando um pouco sobre as variedades de tomate orgânico. Vai ser dia 15 de junho, no mesmo horário. Ok, pessoal? Eu quero agradecer vocês. Fiquem com Deus e boa noite. Qualquer pergunta, estou aí. Estou no WhatsApp também. Vou colocar daqui a pouco meu número do WhatsApp para vocês aí. Qualquer dúvida, pode mandar um WhatsApp, um e-mail para fabio@universidadeorganica.com.br e daqui para frente vai ser só novidade para vocês, ok? Até mais, boa noite, tá?